Carole, vamos lá. Eu comecei falando aqui que você é mesmo essa referência toda em confeitaria no Brasil. Se notabilizou pelo seu trabalho, mas aí para o grande público também com a apresentação em programa de TV. E a gente vai falar um pouco sobre essa experiência. Mas eu queria, antes de mais nada, saber da sua relação com viagem. Ou seja, que viagem te marcou como chefe confeiteira? Ai, meu Deus. Bom, viajar é sempre muito gostoso, é muito inspirador. Eu tenho uma coisa de desconectar para ver outras coisas e aí a gente acha o que a gente quer, né? A serendipidade, certo? Certo. Uma das viagens que eu fiz muito interessante, tem várias que eu vou lembrando aqui ao longo. Tiveram duas muito especiais. Uma que foi aqui para o sul da Bahia, que foi o único ano que o Brasil sediou e recebeu o Salão do Chocolat. O Salão do Chocolat é um evento internacional que tem no mundo inteiro, é originalmente francês, e foi ter no Brasil, e eu fui a única brasileira no meio de todos os caras que eram, fico arrepiada de lembrar, que eram os meus ídolos. Estamos falando de coisa de, sei lá, uns 13, 15 anos atrás, 2010, eu acho, 2011. Então não tinha essa coisa de rede, eu não tinha muita noção do tamanho que aquilo seria. E foi em Itacaré, que já é maravilhoso, né? Não precisava ter nada, só estar em Itacaré já era bom. Cheguei, tranquilinha, na minha humildade, de verdade, vocês falam que eu não acho que eu sou nada, eu sou só uma pessoa que amo fazer o que eu faço e trabalho bastante para isso. E aí tinha lá, era um resort muito lindo. Então, a recepção em cima e os quartos, e aí você descia uma escada e tinha o restaurante. Acordei, cheguei à noite, no dia seguinte acordei, fui tomar café da manhã e eu levei a Marina Hernandes, que é minha melhor amiga, também é chefe de cozinha e confeiteira, sensacional, bem mais nova do que eu, bem mais antenada do que eu, isso é importante também. E a gente sentou para tomar café e ela estava sentada virando para a escada, eu de costas para a escada. E ela falava assim: Carole, tá descendo agora o fulano de tal. Agora não vou lembrar os nomes, tá, gente? Aí é outro problema, né? Ah, tá descendo o fulano de tal do Japão. Tá descendo não sei quem, tá descendo. De repente, aquele salão de café da manhã tinha os caras, todos os meus ídolos. Sabe as pessoas que você... Eu tô na confeitaria há 23 anos. Então, há 23 anos, mesmo antes de ter rede social, que eu entrava no site, que se eu ia viajar, eu ia na loja do cara, o Pralu, eu lembrei agora. Daqui a pouco... muitos nomes. E aqueles caras que são a sua referência máxima, mesmo. E eu falava, não é possível. Então, assim, já tomar café da manhã com eles foi incrível. E aí, graças à desorganização do nosso Brasil, ainda mais na Bahia, complicado, né? Porque o ônibus não chegava no horário. Itacaré é difícil o acesso. E o europeu, só tinha europeu e a Carole. Eu era a única brasileira ali no meio. E aí... Os europeus, você imagina. Vamos sair às 8 da manhã. Às 8 da manhã tava todo mundo esperando. A gente tá acostumado. A gente marcou às 8, a gente sai do quarto. 8h15? Exatamente. Boa, né? E aí, nessa história, eu virei meio que a porta-voz do grupo. E eu virei a Santa Carole. E aí, fiquei amiga dessa turma toda. Então, na última noite, teve forró, puxei todos para dançar comigo. E então, foi muito marcante, né? Essa coisa de estar muito próxima desses ídolos meus todos. Dessas grandes referências mundiais, né? E estar ali no meio. Então, essa foi maravilhosa. E depois... Já que o Posato, a gente aqui nos bastidores falou do bolo de coco, eu fui 3 vezes cozinhar em navio, que é uma loucura. E aí fazer bolo de coco para 5.000 pessoas. Nossa Senhora. Mas, eu sozinha, era Só vocês duas para 5.000 pessoas? Eu e uma pessoa do navio. Caramba. Aí eu passei o dia inteiro fazendo, assim, das 6 da manhã até a hora do serviço lá, fazendo bolo de coco. Foi também uma experiência muito linda. Muito que linda. demais. Bom, tenho 1000 perguntas sobre as duas experiências. Primeiro, em Itacaré, é o seguinte. Tem um café da manhã que alguém teve o desafio de preparar para toda essa galera aí. Eu já imagino a cabeça dessa pessoa que teve que cozinhar esse café da manhã. Ou não, já era algo previamente... Não? Eu acho que ninguém se ligou.
Muito É do mesmo? eu acho. Estava tudo normal, tudo muito bom. Uhum. Era um resort muito bom, era um hotel bem legal, mas assim, bem normal. Ah, tá, No não café da teve- manhã, tapioca, né? Assim, só uma tapioca já resolve Né? super. Agora Eles não faltou. arriscaram nenhum doce, né, gente? Não. Não Não tinha põe doce no doce café nessa da manhã, mesa, né? senão eles Não. vão criticar. Ah. É. E uma coisa que até fui eu que fui atrás, duas coisas eu fui atrás, porque a minha impressão foi que as pessoas não tinham noção De quem tava do ali, né? tamanho dessas Entendi. pessoas, porque às vezes, né, na sua área, quer dizer, a gente não sabe quem é exatamente todo mundo. Hoje, talvez um pouquinho mais fácil, porque a comunicação, enfim, tá melhor. Mas eu não acho que as pessoas tinham noção. Aí eu fui falar com a organização do evento e falei, olha, precisa ter um jantar baiano, Uhum. que não tinha. Então, organizei isso e depois organizei para ir no Beto do Paraíso Tropical, que é um lugar maravilhoso, já que a gente está falando de viagem. Isso Aqui é aí. uma dica. Mande dicas. É em Salvador, é super fora do circuito. É um bairro afastado, você tem que se programar, chama Paraíso Tropical. O Beto, que é o chefe de lá, que é uma figura maravilhosa. Ele conta uns casos que a gente não sabe se é verdade, se é mentira, que ele tem não sei quantos filhos. Bom, ele tem uma fazenda gigantesca na Bahia, beira-mar. E aí ele faz um trabalho com as frutas brasileiras que é maravilhoso. Então ele que começou a fazer muqueca de caju, muqueca de banana, Caramba. isso tudo nasceu lá no Beto. E ele faz uns sucos de fruta frozen, que imagina, frozen eu tô falando agora. Né? Mas ele faz, sei lá, 30, 40 anos, com as frutas mais diferentes. Então, também organizei para levar toda essa galera. Falei, não, eu tenho que levar esse pessoal para comer lá e para ter essa experiência, né? Mas pro Achou aí resto o Beto? Então, eu tô Achou o procurando, Paraíso porque eu gosto de Tropical? marcar tudo no Google Maps já, porque já fica pra próxima vez em que eu for, eu já sei onde ir, tá? Eu tenho um É, mais orgulho afastado da mesmo. Sheila. É, não, eu já marco direto. ela é porque muito ficam organizada todos com as viagens os dela. pins para uma próxima viagem. Mas aí você virou Santa Carole mesmo, né? Com a Santa sugestão Carole. do jantar baiano, né? Total. E Deu uma o salvada. Paraíso Tropical, salvei. Foi muito legal. E esse evento que aconteceu no hotel, ele é um evento que acontece todo ano em algum lugar do mundo? O que é esse evento? Só pra... O Salão de Chocolate é um evento que acontece em algumas capitais do mundo. E foi só essa vez no Brasil. E ela tem exposição, então tem um desfile de roupas feitas de chocolate, sensacional. Tem expositores que são desde os maiores chocolatiers do mundo, que eles viajam com o salão pelo mundo, mostrando o trabalho deles e tal. Tem até uma parte de venda, então você pode comprar o produto deles e tal. Muitas aulas, tecnologia, inovação. Então, tudo que é Legal. que A tendência do chocolate. quente no chocolate tá no salão. Que legal. É muito bacana. E quando você planeja uma viagem, seja ela trabalho ou a lazer, você considera programa envolvendo confeitaria local ou não? Você foge disso? Eu fujo. Ah. Eu tenho... Sério? Casa de Ferreira, espeto de sério. pau. Eu tenho uma coisa muito maluca. Que eu tenho só um botão. É on ou off. Eu não Tá. tenho dimerização. Não é de nuances. Nada. Então, a hora que eu tô de férias, eu estou de férias. E aí, a minha cabeça tá em fazer o que eu tenho que fazer ali. Eu gosto de comida de rua muito mais do que restaurante. Eu prefiro infinitamente ficar horas no supermercado do que... Agora, Isso é muito legal. Essa é uma Sim. dica boa, né? Frequentar o supermercado local, que tem descobertas muito legais sempre, é né? o jeito de você conhecer a cultura alimentar do país. Que eles comem, você vai descobrir ali, né? É ali. Porque, assim, o restaurante, a não ser que você seja muito preparado, escute a Conexão Viagem, pegue todas as dicas. Tem um Google Maps todo cheio de pontinha, né? Seja a Sheila, que é o meu orgulho, um dia eu quero ser que nem ela. Que você seja super organizado, você acaba indo meio que no mainstream, né? O que todo mundo vai. E aí, quem que eu falei esses dias? Que falou da comida. Minha filha foi pra Costa Rica. Não, Costa Rica? Sei lá. Foi agora pra uma coisa do Caribe aí. Com a família do pai. E aí eu falei, e aí, filha, a comida lá? Ai, mãe, pizza, hambúrguer. Porque aí é restaurante internacional pra turista. Comida de turista, né? Comida de turista. Então, se você não é ligado, você não conhece a cultura alimentar do lugar. Você acaba parando nisso, né? Na pizza e no hambúrguer. Então, o supermercado, ele tem essa riqueza. E eu tenho a pira, não de conhecer...
tenho vontade de ir à confeitaria ou ao restaurante. Eu tenho vontade de cozinhar os ingredientes locais. Ah, muito tá. legal. Essa é a minha loucura. E aí, desde do advento do Airbnb, pra mim, assim, Virou fã. eu sou fã número 0, porque é isso, eu tenho que ter uma cozinha. Se eu tenho uma cozinha, eu posso ir para qualquer lugar do mundo, porque é onde eu me aproprio, né? Eu lembro, sei lá, no Canadá, uma vez estava uma turma de amigos e falei, ó, pode todo mundo sair. Me deixa um carro. Eu fui a 3, 4 mercados, comprei tudo que eu tinha vontade de experimentar e de ver. Tinha cebola, sei lá, eu lembro da cebola porque foi muito marcante. 10 tipos diferentes de cebola. Eu comprei as 10 e fiz as 10 e provei as 10 para entender as nuances dessas 10 cebolas, né? Então, essa é a minha loucura. Viaja comigo, então, que eu saio, você fica, não?